Você já se perguntou por que certas cidades do mundo parecem estar afundando em um caos que não tem explicação lógica? Por que a violência, a depravação, a corrupção e a perda total dos valores humanos parecem se concentrar em lugares específicos do planeta? O que você está prestes a descobrir vai além de qualquer teoria conspiratória. Isso está escrito no Apocalipse há 2000 anos. E Carl Jung decifrou o código psicológico por trás dessa profecia. O que vou revelar hoje não é religião barata. É a intersecção entre a sabedoria ancestral das escrituras sagradas e a psicologia profunda do inconsciente coletivo. E quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais verá as grandes cidades do mundo da mesma forma. Fica comigo até o final, porque vou nomear as cidades que já começaram a cair. E uma delas pode ser a sua. Carl Jung passou décadas estudando o livro do Apocalipse. Não como um texto religioso literal, mas como um mapa do inconsciente coletivo da humanidade. Para Jung, a besta do Apocalipse não é um monstro literal que surgirá de repente. A besta é um arquétipo, é a sombra coletiva da humanidade manifestada em forma de sistema. É tudo aquilo que negamos, reprimimos e projetamos no mundo exterior. Jung dizia que quando uma sociedade inteira nega sua sombra, quando rejeita enfrentar seus demônios internos, essa sombra não desaparece. Ela cresce, se fortalece e, eventualmente, se manifesta de forma destrutiva no mundo material. A besta do Apocalipse representa o sistema que surge quando a humanidade perde completamente sua conexão com o sagrado, com o eu superior, com a consciência. É o império da matéria sobre o espírito, do ego sobre a alma, da tecnologia sobre a humanidade. E Jung advertiu: isso não aconteceria de uma só vez. Começaria em centros urbanos específicos, lugares onde a concentração de poder, dinheiro, tecnologia e desconexão humana criaria o caldo de cultura perfeito para a manifestação da besta. Agora observe o mundo atual. Observe as megalópolis, onde milhões de pessoas vivem empilhadas em estruturas de concreto e vidro, completamente desconectadas da natureza, trabalhando em empregos que odeiam, consumindo produtos que não precisam, adorando celebridades vazias, viciadas em telas digitais, medicadas para suportar a ansiedade de uma vida sem propósito. Essas cidades já caíram sob o domínio da besta. Só que ninguém percebeu ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai incomodar. Você realmente acredita que é livre? Ou você acordou hoje, pegou seu celular antes mesmo de abrir os olhos completamente, checou suas redes sociais, sentiu aquela ansiedade familiar, tomou seu café correndo, entrou no trânsito caótico, trabalhou 8, 10, 12 horas fazendo algo que não te realiza. Voltou para casa exausto, se entorpeceu com Netflix ou redes sociais e foi dormir para repetir tudo amanhã. Isso é liberdade ou escravidão moderna? Jung chamava isso de possessão arquetípica, quando um arquétipo, especialmente um arquétipo sombrio, toma conta do inconsciente coletivo de uma sociedade, as pessoas param de viver suas próprias vidas. Elas se tornam autômatos, zumbis psicológicos. Vivem, mas não estão vivas. E o Apocalipse descreve exatamente isso. Pessoas com a marca da besta na testa e na mão direita. A testa representa o pensamento. A mão direita representa a ação, ou seja, seu pensamento e suas ações já não são seus. Você pensa o que o sistema quer que você pense. Você age como o sistema quer que você haja. Olhe para as pessoas nas grandes cidades. Todos vestindo as mesmas marcas, todos ouvindo a mesma música, todos com as mesmas opiniões que foram programadas pela mídia, todos perseguindo os mesmos objetivos vazios de status, dinheiro e reconhecimento externo. A marca da besta já está aí, só que não é um chip subcutâneo, como dizem os teóricos conspiratórios superficiais. É muito mais sutil e muito mais profundo. É a programação mental completa de uma civilização inteira.
Agora vamos ao que realmente importa. Quais são as cidades que o Apocalipse revela que cairão primeiro sob o domínio completo da besta? Jung identificou características psicológicas específicas que marcam uma cidade condenada. Primeira característica: materialismo extremo. Quando uma cidade se torna completamente obcecada com dinheiro, luxo, status material, ela já começou a cair. Segunda característica: inversão de valores. Quando o que é sagrado se torna profano e o profano se torna sagrado. Quando a virtude é ridicularizada e o vício é celebrado. Terceira característica: adoração da tecnologia. Quando a tecnologia deixa de ser uma ferramenta e se torna um ídolo, um Deus ao qual as pessoas sacrificam sua humanidade. Quarta característica: desconexão total da natureza e dos ciclos naturais. Pessoas que não veem o sol, não tocam a terra, não sentem o vento, vivendo em caixas de concreto e vidro. Quinta característica: colapso da estrutura familiar e dos laços comunitários. Quando cada pessoa vive isolada, atomizada, sem raízes, sem pertencimento. Sexta característica: normalização da depravação. Quando práticas que antes eram consideradas extremas ou doentias se tornam mainstream, aceitas, até celebradas. Agora me diz, quantas cidades você conhece que já apresentam todas essas 6 características? Vou nomear algumas e você vai sentir um arrepio quando perceber o padrão. Nova York, a cidade que nunca dorme. Por quê? Porque dormir é humano e a besta não dorme. Nova York se tornou o templo mundial do materialismo extremo. Wall Street não é apenas um centro financeiro, é o altar onde se sacrifica a humanidade pelo dinheiro. Milhões de pessoas vivendo empilhadas, sem nunca ver uma árvore, trabalhando até o esgotamento total para pagar aluguéis absurdos de apartamentos minúsculos. A taxa de uso de antidepressivos em Nova York é uma das mais altas do mundo. Por quê? Porque você não pode manter a alma viva em um ambiente que nega completamente o espiritual. Jung diria que Nova York é a manifestação perfeita do arquétipo da besta em forma de cidade. Los Angeles, a cidade dos anjos caídos. O nome já carrega a ironia profética. Los Angeles deveria ser a cidade dos anjos, mas se tornou a capital mundial da ilusão, da superficialidade, da adoração de ídolos vazios. Hollywood criou a maior máquina de programação mental da história humana. As pessoas em Los Angeles vivem em uma realidade completamente artificial. Corpos modificados cirurgicamente para parecer com padrões irreais. Rostos injetados com substâncias químicas. Identidades construídas para o Instagram. Ninguém lá é real. Todo mundo está representando um papel no grande teatro da besta. E observe, Los Angeles está literalmente pegando fogo todo ano. Incêndios apocalípticos que destroem bairros inteiros. Seria isso apenas mudança climática ou um símbolo do inferno que arde na psique coletiva dessa cidade? Dubai, a Torre de Babel moderna, arranha-céus que perfuram o céu como um desafio direto ao divino. Construída em cima de areia, literalmente e simbolicamente. Uma cidade inteira dedicada ao luxo extremo, ao excesso, à ostentação obscena. Em Dubai, você pode comprar carros banhados a ouro, enquanto trabalhadores escravizados constroem os prédios sob calor de 50 graus. É a manifestação física da total inversão de valores. O sagrado se tornou o profano. O dinheiro é o único Deus adorado. Jung teria visto em Dubai a manifestação do arquétipo do puera eternus em escala coletiva. A criança eterna que quer tudo agora, sem limites, sem consequências, sem responsabilidade. Londres, o antigo centro do império que conquistou o mundo. Mas agora, Londres se tornou um dos centros financeiros mais corruptos do planeta. A City of London, aquele pequeno distrito financeiro dentro de Londres, opera sob suas próprias leis. É literalmente um Estado dentro do Estado.
As taxas de vigilância em Londres são as mais altas do mundo. Câmeras em cada esquina, reconhecimento facial, controle total da população. O estado de vigilância orwelliano, que todos temiam, já está operando em Londres em plena força. E as pessoas aceitam isso. Trocaram liberdade por uma falsa sensação de segurança. Exatamente como o Apocalipse descreve. As pessoas clamando por ordem e controle, mesmo que isso signifique sua própria escravidão. São Paulo. Sim, meu amigo brasileiro, sua megalópole também está na lista. 20 milhões de pessoas vivendo em uma das maiores concentrações urbanas do planeta. Pessoas que passam 4, 5 horas por dia no trânsito. 4 horas. 1/6 da vida desperdiçada sentado em um carro, inalando gases tóxicos. A violência em São Paulo atingiu níveis que fariam qualquer zona de guerra ter inveja. A desigualdade social é tão extrema que você tem favelas coladas em condomínios de luxo, ricos vivendo em fortalezas cercadas de muros e seguranças armados, enquanto os pobres lutam para sobreviver. E o pior, a total normalização disso tudo. As pessoas aceitam como normal viver em uma cidade onde você precisa ter medo de parar no sinal vermelho à noite, onde você ensina seus filhos a nunca mostrar o celular na rua. Isso não é vida, é sobrevivência em uma zona de guerra psicológica. Tóquio, a cidade mais tecnologicamente avançada do planeta e também uma das mais solitárias. Tóquio tem hotéis cápsula, onde as pessoas literalmente dormem em caixões de plástico empilhados. Tem cafés onde homens pagam para conversar com mulheres porque perderam completamente a capacidade de conexão humana real. A taxa de suicídio no Japão, especialmente em Tóquio, é alarmante. Existe até uma floresta, a Aokigahara, que se tornou famosa como o local preferido para suicídio. As pessoas vão lá em peregrinação para tirar a própria vida. Por que isso acontece na cidade mais tecnologicamente avançada? Porque tecnologia sem alma cria vazio existencial. Jung previu isso. Quanto mais uma sociedade se afasta do inconsciente, do mítico, do sagrado, mais ela adoece psicologicamente. Mas aqui está o que você precisa entender. Essas cidades não caíram por acidente. Elas caíram porque as pessoas que vivem nelas permitiram. Cada vez que você escolhe o conforto sobre a verdade, cada vez que você escolhe o dinheiro sobre o propósito, cada vez que você escolhe a distração sobre a consciência, você contribui para a queda. A besta do Apocalipse não é um ditador externo que vai invadir e dominar. A besta cresce de dentro. É o monstro que alimentamos com nossa inconsciência, nossa covardia, nossa preguiça espiritual. Jung dizia que a única forma de derrotar a besta é através da individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar sua sombra, de confrontar seus demônios internos, de parar de viver no piloto automático e começar a viver conscientemente. Mas isso exige coragem, exige que você questione tudo. Seu trabalho, sua cidade, seu estilo de vida, suas crenças, seus relacionamentos. Exige que você esteja disposto a ser diferente, a não seguir a manada. A maioria das pessoas não fará isso. A maioria preferirá o conforto da escravidão à dificuldade da liberdade. Por isso, essas cidades continuarão caindo e novas cidades se juntarão à lista. Mas você não precisa cair com elas. O Apocalipse não é apenas sobre destruição, é sobre revelação. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação, desvelamento. O véu está sendo removido para que possamos ver a verdade. E a verdade é esta: você vive em uma matrix, em um sistema projetado para mantê-lo adormecido, produtivo, consumindo, obedecendo, mas nunca realmente vivo, nunca realmente livre, nunca realmente você mesmo. A pergunta que o Apocalipse te faz é simples: você vai despertar
ou vai continuar dormindo? Porque as cidades que nomeei já caíram, mas a queda final ainda está por vir. E quando chegar, apenas aqueles que despertaram, aqueles que fizeram o trabalho interno de individuação, aqueles que reconectaram com algo maior que o ego, sobreviverão espiritualmente. Não estou falando de sobrevivência física, estou falando de algo muito mais importante: sobrevivência da alma. Porque você pode sobreviver fisicamente em uma cidade dominada pela besta, mas sua alma pode estar morta. Jung passou a vida tentando nos avisar. O Apocalipse foi escrito há 2000 anos como um aviso. Os profetas de todas as tradições espirituais disseram a mesma coisa de formas diferentes. Cuidado com a sedução do mundo material. Cuidado com a perda da alma. Cuidado com adorar falsos deuses. Nós não ouvimos e agora estamos vivendo as consequências. Mas ainda não é tarde demais para você. Se você está assistindo isso, se algo em você ressoou com essa mensagem, é porque sua alma está te chamando para despertar. Sua centelha divina ainda está viva, lutando contra a programação, contra o condicionamento, contra a Matrix. Nutre essa centelha, protege ela, porque é a única coisa que a besta não pode tocar. Seu dinheiro pode ser confiscado, sua liberdade física pode ser tirada, seu corpo pode adoecer, mas sua alma, sua consciência, sua conexão com o divino, isso ninguém pode tirar a menos que você permita. As cidades vão continuar caindo, o sistema vai continuar se expandindo, a besta vai continuar crescendo, mas dentro de você há uma força maior. Jung a chamava de self, o eu superior. Os místicos a chamam de alma, de centelha divina, de Cristo interior. Esse é o único refúgio verdadeiro. Não é um lugar físico, é um estado de consciência. Então, quando você olhar para essas cidades caindo, quando você sentir o medo, quando você sentir a tentação de desespero, lembra disso. A batalha real não está lá fora. A batalha real está dentro de você, entre sua consciência e sua programação, entre sua alma e seu ego, entre o que você realmente é e o que o sistema quer que você seja. E nessa batalha, você decide quem vence. Se esta mensagem despertou algo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento da verdade, deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar nessa jornada de despertar, de compreender os mistérios profundos da psique humana e da profecia ancestral, inscreve-te neste canal. Porque o que compartilho aqui não é entretenimento, é conhecimento que pode salvar sua alma. Até o próximo despertar.